Então, gente, boa noite, né? A gente está aqui para... Meu nome é Hudson Pinheiro, e a gente está aqui para iniciar essa conversa, que na verdade a ideia é construir uma forma de intervenção nas conferências de cultura, né? Seja municipal, seja estadual e a nacional, que a gente, esse ano de 2013, a gente está nesse processo, né? A gente estava até conversando aqui no começo, para dar uma esclarecida, que um dos pontos principais é sobre a discussão da implementação do Sistema Nacional de Cultura e do Plano Nacional de Cultura. E a ideia é que esse espaço seja um espaço mesmo de encontro, né? De troca mesmo das pautas principais, né? Dos movimentos sociais, socioculturais, dos agentes culturais, dos pesquisadores, dos estudantes, que a gente possa conversar e ver o que é mais emergencial para a gente, o que é mais, quais são as pautas mais importantes para que a gente possa construir de fato um discurso, ações, né, processo de debates mesmo, e de articulação, né, que possa realmente influir nessas conferências, porque em relação à conferência municipal, é nela que vai ser mas construído o Plano Municipal de Cultura, que vai reger a cultura de Maceió por 10 anos. E para a gente é muito importante que estejam nossas demandas lá, né? O estadual, só me tira essa dúvida, Nando, já foi aprovado o Plano Estadual de Cultura? Porque existe a minuta, né? Não sei se foi aprovado. Pronto, o Plano Estadual já existe, nacional também. O Plano Nacional existe. Tá. Sim? Já está aprovado, né? Então, assim, mas mesmo assim, né, nesse processo de implementação desse plano também a gente pode construir outras perspectivas, né, e propostas. O que sai no final da conferência? Não sai uma lei, não sai nada que obrigue o poder público a fazer qualquer coisa. O que sai é como se fosse um processo de consulta popular, né? Você abre um espaço, o governo abre um espaço para ouvir as demandas da população, né? Então a gente tem que estar lá pronto para se colocar. E aí ao final saem resoluções que elas, embora não tenham força de lei ou de decreto, mas elas vão balizar, né, a construção dessas leis, a construção desses decretos, dessas políticas públicas. E aí para a gente é importante que as nossas demandas estejam lá, porque é uma forma também da gente cobrar, da gente mostrar que a maioria da população presente concorda com aquelas demandas, reconhece elas como legítimas. É uma forma também da gente dialogar junto, né, aproveitar esse espaço para dialogar com todos esses setores que vão estar lá, todas as linguagens artísticas, todas as comunidades, né, de terreiro, comunidades, pessoal da cultura digital, comunidades indígenas, né, todas essas linguagens e todas as pessoas que são reconhecidas pelo Ministério da Cultura como fazedores de cultura, como fruidores também, né. Então é um momento desse diálogo e da gente tentar fazer com que esses pontos, né, fossem legitimados também, né? É esse momento que se abre para a gente, que é importante aproveitar. E para além disso, creio que também os pontos que a gente vai fortalecer na conferência também são os nossos pontos prioritários da nossa atuação como agentes culturais, como fazedores de cultura. São nossos pontos o que é que nos unifica? Acho que a grande pergunta é, quais são as nossas necessidades que nos unificam? Quais são as pautas prioritárias que são para todos, né, para que a gente possa se construir, inclusive para além da conferência, né? A conferência é um dos momentos de atuação dessa militância cultural, mas que são pontos que a gente vai pautar agora e construí-los para frente também. Então, é deixar o microfone aberto mesmo para quem tiver o que dizer sobre essas questões, eu creio. Ou se alguém também quiser complementar sobre esse momento. A ideia é a gente debater a atuação do movimento nas conferências, né? Então tem algumas coisas que a gente que já foram elencadas pelo Hudson, né? Mas a ideia é a gente colocar nossas questões que a gente acha interessante aqui também, né? Que mais a gente pode pensar para essas conferências, né? Além disso, tem umas pautas do movimento em si que a gente vai colocar em seguida, né?
Eu acho que, assim, só complementando o que o Wilson colocou, a gente tem que visualizar as conferências como um momento, né, que vai ter muita gente que está interessado, que está trabalhando, né, e que é um momento que a gente pode estar alinhando uma série de questões que são fundamentais, né. É um momento assim de aglutinação, um momento que a gente sabe que tipo vai ter muita gente lá por diversos motivos, né, assim, ou porque está com vontade de construir, ou porque está querendo conhecer pessoas, ou porque está querendo ser delegado para ir para a conferência nacional. Acho uma coisa que aquela velha história de quem vai para a conferência espacial, né, para Brasília, né? Mas enfim, assim, é um momento que é extremamente importante, né, para a gente estar alinhando perspectivas mesmo, compreendendo também, diagnosticando, que eu acho que é uma questão que a gente tem que ter muita clareza, né? E eu acho que, assim, a gente tem uma experiência de conferências que são extremamente estimulantes, né, assim, são conferências que, pelo menos as que eu vim e como eu participei delas, são conferências que elas acabam se resumindo a queixas, né, é um movimento, assim, que ele não tem, sabe, assim, que não tem proposta, mas às vezes a gente consegue, sabe, fica naquele movimento de queixa, de reclamar, e acaba assim que a gente sai do processo de uma maneira, assim, depressiva, assim, né. Que é tipo, a gente sabe que as coisas não estão tão bem assim, a gente já sabe disso. Agora, eu acho que dá pra, a gente tem maturidade, né, e tem uma rede de contatos, uma rede de pessoas interessadas que pode estar propondo com mais, de uma forma mais sistemática dentro das conferências, né, assim, eu acho que tem muita coisa para ser pautada, né, tem muita coisa que, tipo, não é simplesmente pensar que a questão não é orçamentária, né. Culturalmente a questão não é orçamentária, o problema não é que falta dinheiro, o problema é a gestão, né, e o modelo de gestão que está sendo empregado nesses orçamentos, né, assim, enfim, na utilização desses dinheiros, assim. A gente entende que, tipo assim, um exemplo disso, eu falei com o Rui Palmeira, né, no Forrock, né, a gente estava produzindo o palco, e eu conversei com ele lá, e ele falou o seguinte, que esse São João, dessa forma que está sendo construído, que eu acho que contempla muito mais pessoas, né? Ele está custando metade do São João do ano passado, né? Pra você ver assim, que tipo, pô, com metade da grana o cara faz um negócio que é muito bem interessante. Isso porque tem mais gente interessada trabalhando mesmo, então, assim, porque tem uma equipe na FEMAC que tá mais interessada, tipo, tem o Marcão lá, enfim, tem tem uma série de pessoas que, Vinícius, que tem consciência de quais são as demandas da população, né, e encaminham uma coisa de uma maneira mais interessante. Enfim, tem diversas outras exemplos de que a gente pode visualizar com clareza que a questão não é orçamentária, a questão é estratégica, né, é a forma como a coisa tem sido gerida aqui em Alagoas, né. Estadualmente também, eu acho que a gente tem que estar pautando e tem que estar de uma forma muito mais próxima nas conferências estaduais, né? Porque eu acho que a gente tem uma série de dispositivos de controle já estabelecidos no campo municipal, assim, né? A gente tem um conselho, né, que tem representação da gente, que tem representação da sociedade civil, efetivamente, né? Mas no campo estadual a gente está muito longe disso, né? Tá, tipo, é um abismo a diferença, né? Se a gente chega lá, e a única representação da sociedade civil que tem é da SFOPAL, né? Porque a de pontos de cultura que está lá também é do ponto de cultura que é governamental quase, então não contempla quando a gente fala de sociedade civil, né? E de controle social. Da mesma forma, a gente vem aí de um trabalho no Fórum Estadual de Cultura, né? Que a gente buscou trazer uma proposta para a Secult de um processo eleitoral para a implementação de um novo conselho e que ela, tipo, não foi atendida e não teve uma explicação clara do porquê eles não aceitaram aquele modelo. O que eles falaram? Eles falaram uma série de coisas que a Secult fez na gestão atual dela, né? Demorou uma página falando disso e depois foi falar que seria o quanto seria complicado fazer isso, né? Basicamente, tipo, teria que mudar tal lei antes, teria que mudar tal decreto antes. Beleza, a gente sabe disso. Isso. Tipo, a gente já sabe que o processo é complicado, mas assim, há uma forma de se modificar, né? Tanto que eu acho que o case municipal, ele é fundamental nesse momento, né? A gente vê que, tipo, foi com quanto tempo de gestão municipal que a coisa andou? 3 meses, né? Com 3 meses já houve a eleição do novo conselho.
não é só isso, sabe assim? Não é uma questão burocrática, sabe? Eu, sinceramente, acredito que é uma questão de vontade, né? Eu acho que até assim, a legitimidade do movimento foi colocada em foco várias vezes, né? Sem dúvida alguma, assim, né? Em vários momentos eles falavam o quanto talvez a gente não tinha pessoas o bastante mobilizadas, né? Que a gente não representaria tão bem assim as demandas da sociedade civil, enfim, né? A gente sabe que a coisa a nível estadual é mais complicado, né? E aí a gente tem uma série de estratégias que são fundamentais nesse momento, que eu acho que a primeira delas, na minha concepção, a coisa que a gente tem que ter mais clareza e está pautando com mais ênfase mesmo, é a reformulação do Conselho Estadual, né? Porque eu acho que se a gente compreende, né, que o problema ele não é orçamentário, o problema é estratégico, né? É fundamental que a gente esteja muito mais próximo dessa gestão estadual, né? Pautando como a gente acredita que a coisa tem que acontecer, né? Trazendo de verdade para o jogo as demandas da sociedade civil, né? Do campo artístico, do campo cultural mais amplamente, de forma mais ampla, assim. E eu acho que se a gente tivesse um conselho que estivesse lá pressionando, né? Mensalmente, pelo menos, né? Que eu queria quinzenalmente, mas assim, mensalmente. Um conselho com autonomia, né? De fato. Isso, um conselho com autonomia de fato, trabalhando, né? Acompanhando o processo. Eu acho que a gente já teria uma outra perspectiva nesse campo estadual, né? Assim, sem dúvida. Por N motivos, né? Tanto porque as pautas estariam mais alinhadas com o que realmente é necessário, né? Tanto quanto o conselho em si, ele dá mais peso às demandas, né? Então, se o problema estadual é um problema de que a Secretaria de Cultura Estadual não tem voz dentro do governo do TEL, né? Talvez se tivesse um conselho empoderado e um conselho com pessoas, sabe assim, que vão dar capilaridade ao processo de mobilização, né? Talvez, eu acho que tenho quase certeza de que a pauta teria muito mais peso, né? O TEL seria obrigado a ouvir com muito mais atenção a coisa, né? Até porque a gente está vivenciando hoje um momento único, né? Acho que não só no Brasil, mas no mundo de uma forma ampla, né? Acho que tipo, o Egito teve ontem, né? Vocês viram isso? O Egito teve ontem a maior manifestação da história do Egito, né? Então, Foi anunciado o fim do decreto, né? Das Forças Armadas, né? Como? Ontem foi o fim do decreto das Forças Armadas, ontem foi o limite que eles deram, né? Para eles se resolverem oposição e governo, né? Fato, muitos dizem que pode ser um golpe militar, né, e tal, enfim. Mas é um fato realmente diferente, né, nas mobilizações, né? Pode prosseguir. Sim. Eu acho que a gente vivencia hoje um momento único, assim, né, de mobilização, um momento único que as pessoas começam a entender realmente, ou voltam a entender realmente que tipo, que a rua é nós, né, como o Emicida fala lá, tipo, né, que esse processo todo tem que ser constituído democraticamente pelo povo, né, e não pelos representantes deles por si só. Tipo, eu tô agora vindo da reunião do Sincese, tá ligado? Pô, tem muita gente lá exigindo que o Sincese não acabe, tá ligado? Então, isso quer dizer que a coisa está em outro nível mesmo, né? Que as pessoas, tipo, estão se colocando em jogo, falando, não, a gente vai comprar essa briga também, né? Pô, o que tá... Pô, tava lotada hoje? Eu não vi hoje. E aí, então, reunião do ato... Bicho, 25 mil pessoas naquele maior ato que teve aqui. Então, assim, eu acho que a gente vivencia um momento único mesmo. E se a gente não conseguir engajar agora o movimento cultural, sabe, assim, que tenha uma força e possa impactar realmente nas conjunturas políticas alagoanas, cara, não tem outro momento, tá ligado? Eu acho que a gente tá nesse momento agora e a gente tem que emplacar com muita força essas pautas. É isso aí, quem quer fazer uma colocação aí. Só para complementar sobre a questão da conferência, que ele colocou inclusive a questão da financeiramente, né? Como seria complicado aquele processo. Para, né?
Não? Então tá. Então tá. Sobre a questão da conferência, essa questão do financeiro mesmo, que foi contra-argumentado pela secretaria também, que geraria muito custo, né, fazer essas eleições descentralizadas por Alagoas inteira, só que vão acontecer, de uma forma ou de outra, os processos das conferências municipais ou intermunicipais e da conferência estadual, e esses espaços poderiam ter sido utilizados para se tirar essas representações. Ou seja, o que a gente vê, na verdade, é que não há um esforço, não há uma vontade de buscar as soluções, mas sim de mostrar os problemas como se eles não fossem coisas transponíveis, né? Porque toda e qualquer lei que vai ser alterada, modificada, vai passar por aquele mesmo trâmite que eles falaram, né? Que eles nos respostaram em relação à proposta de reformulação do Conselho. Então a gente vê que é um posicionamento político, né? De querer ou não dar espaço no Conselho para a sociedade civil, né? E além disso, que eu queria salientar era um outro ponto, que é da lei municipal, das leis de incentivo à cultura, que eu acho que são os pontos que são pontos prioritários para a gente. Em que sentido? Porque a partir do momento que a gente tem as leis de incentivo à cultura, que sejam no formato que a gente precisa, né, e que atendam realmente a necessidade do setor cultural, a gente tem condições de profissionalizar melhor, né, os nossos núcleos coletivos, grupos de teatro, de dança, e eles têm condições de trabalhar com aquilo que é a linguagem e não buscar esses recursos em outra área, né, seja na educação, no comércio, entre outros. Então, as pessoas tendo essa condição de ter um trabalho mais continuado, né, com a lei municipal, estadual e a nacional em funcionamento, né, num modelo que a gente acredite, as pessoas têm condições de parar para refletir, inclusive, melhor sobre o que falta além disso, né. Pronto, agora eu tenho um básico, né, um piso, né, sobre o qual eu posso trabalhar, né, vou ter editais, vou ter trabalho com a constância maior, porque o que a gente tem hoje, pelo menos nos grupos de teatro, é que eles trabalham aquele período que tem o edital, né? Então, 6 meses trabalha, 6 meses não trabalha. Isso se aprovar todo ano no edital, né? Que dificilmente, são poucos os grupos que conseguem aprovar todos os anos. No edital, por exemplo, de teatro Miriam Muniz, né? Que é o edital nacional. Que aí, todos os grupos daqui de teatro só tem o edital nacional para concorrer. Não se tem o edital estadual, não se tem o edital municipal. E aí, se ganhar nesse, você tem garantido 6 meses de trabalho no ano. Se não ganhar, nem isso, né? Aí você reapresenta o que já tem com festivais pontuais, né? Então, pelo menos acho que esse é um ponto que a gente poderia, né, pontuar bastante, que interliga bastante vários segmentos, né? E também o formato, né? Sobre o formato que hoje em dia, né, na proposta de reformulação da Lei Rouanet, um dos pontos mais que o movimento cultural vem mais batendo de frente é que, no mínimo, 50% dos recursos, na verdade, o mesmo valor que vai para a renúncia fiscal, vá também via fundo, vá também via editais. Que seja o mesmo valor que vai via renúncia, né, que no caso, a renúncia é um valor do imposto de renda que a empresa pode destinar para algum tipo de iniciativa cultural que tenha sido aprovada pela comissão do MINC, né, pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Então, a empresa pode destinar uma parte desse valor do imposto de renda para essa empresa, só que para essa iniciativa cultural. Mas qual é o problema? Como uma empresa, a lógica dela é gerar lucro. Para gerar lucro, eu tenho que ter visibilidade. Então eu vou procurar iniciativa cultural que me dê mais retorno, mais visibilidade. Então a Fernanda Montenegro, a Maria Bethânia, Caetano Veloso, diversas pessoas que são extremamente importantes para a nossa cultura, mas que já têm uma trajetória consolidada, né, e que é injusto a gente concorrer, né, com essas pessoas. Assim, a gente não está, não é uma concorrência de igual para igual, né? Então a gente está usando
por esse caminho da lei, né? A gente está usando recurso público para fazer propaganda privada, né? Propaganda da empresa, né? Então, hoje, como a pauta mínima, né? Já que o lobby é muito forte da renúncia fiscal, é que seja o mesmo valor, né? De renúncia fiscal e igual ao do fundo. E acho que esse formato também é um formato que é importante pensar também para a lei estadual e para a lei municipal que vai entrar em reformulação. Atualmente ela não está em funcionamento, ela vai entrar em reformulação para aí sim entrar em funcionamento após as conferências, né? Que está previsto isso. E eu acredito que para elas é importante pautar também um processo de consulta pública para a lei municipal na conferência, né? Para que a gente tenha um espaço de se dedicar a isso, né? A essa construção dessas leis, da letra da lei mesmo. Tem que ter essa consulta mesmo, né? Eu estou participando das reuniões da FMAC dos setores de cultura, né? Eu estou participando na área de audiovisual, que é a parte que a fotografia faz parte, que fotografia é a minha área. Então, o coordenador das reuniões, que é o Marco Sampaio, disse que na conferência municipal nós iremos tratar vários desses assuntos, inclusive as políticas públicas culturais, né? Vai sair de lá, para que de lá levemos para a conferência estadual, né? Como o nome disse aí, né? Então, já que foi adiada as conferências, né? As duas conferências, a estadual e a municipal, aí a gente vai, depois dessa reunião aqui, a gente vai poder, ou então nessa reunião aqui mesmo, a gente vai poder elaborar melhor os planos para que a gente leve para as conferências municipais, né? As duas conferências, né? E também a área de audiovisual também está com a missão também de fazer o seu evento aqui em Maceió. A gente, pelo menos na área de fotografia, eu e o pessoal, a gente já está se mobilizando para que possamos, no mês de agosto, fazermos um evento aqui, quer dizer, vários eventos culturais na área de fotografia aqui em Maceió, né? Que o mês de agosto vai ser conhecido como o mês da fotografia. Aí nós iremos, com vários grupos aqui em Maceió, promover ações culturais na área de fotografias durante todo o mês. Então, estamos aceitando sugestões também de quais eventos. Tem um grupo no Facebook, ainda não entrei no grupo, mas foi criado por uma amiga nossa, que faz parte do grupo, desse encontro, e a gente vai decidir vamos decidir algumas coisas para nos reunirmos e daí criarmos as pautas, os eventos e tudo. Um dos primeiros eventos que vai ter em agosto de fotografia vai ser a Jornada Fotográfica Cultural, né? Que tem a cada 2 meses, mas só que nesse ano a próxima vai ser em agosto mesmo. A última foi em maio e a próxima agora vai ser em agosto. Você está por dentro, assim, né, da resposta do Ministério Público contra o negócio que foi colocado, o documento que foi construído do fundo sobre os recursos e tal, do pessoal do Quebra-o-Balcão? Tá todo mundo por dentro aí dessa pauta do Quebra-o-Balcão? Rogério? Não, daquela do Ministério Público. Na representação que a gente encaminhou? Pronto. Só dar uma contextualizada aí, né? Isso, também. Rafael Butigan. Lá foi... Deixa eu contextualizar. Acho que todo mundo acompanhou o Quebra-o-Balcão em si, né?
o processo dele de buscar pressionar o Estado, né? Primeiro, inicialmente, para que tivesse uma política de editais mais democrática, né? Uma política de editais, na verdade, uma política que seja mais democrática, uma forma que permitisse maior participação social também, né? Enfim, tinha diversas pautas que estavam tentando encaminhar, assim, mobilizar pessoas para encaminhar, né? Inclusive incentivo fiscal, né, retomada desse processo de mobilização, etc. Né? Mas assim, a coisa de maior latência no movimento era especialmente essa questão da da gerência de recursos que a Secult estava fazendo, a ingerência de recursos que a Secult estava encaminhando com relação ao Fundo de História e Cultura, né? O Fundo FEDAC, né? É Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais, né? Então, no final das contas, a questão é o seguinte, né? A gente encaminhou, dentro do movimento, uma representação ao Ministério Público Estadual, né? Com 3 questões, assim, eram 3 denúncias, né? A primeira delas é que é o seguinte, desde 2007, que foi quando o fundo nasceu, né? Em 2008, desde 2008, ele ainda não, ele teria que ter distribuído mais de 4 milhões via editais, né? Porque dentre as principais características, os principais artigos do regimento, né, do decreto do fundo, dizia que 60% de todo o orçamento do fundo tem que ser encaminhado via editais, tem que ser distribuído via editais, né? E nenhum ano chegou a 20%, cara, desde 2008. Ou seja, Se fizer reclamação no Ministério Público, né? eram 4 milhões que deveriam ter sido distribuídos e não foram distribuídos, né? Então, assim, isso é a soma dos 40% de cada ano, entendeu? Ou seja, eles, por lei, então, não é por orçamento, isso tem que ficar muito claro, isso não é o orçamento que está sendo medido, né? O que foi medido foi as despesas, via portal de transparência, né? Então, isso quer dizer que o quê? É o dinheiro que foi gasto, não é o dinheiro que eles teriam, é o dinheiro que foi gasto, né? Isso, não é dotação orçamentária, é dinheiro que eles tinham e que foi gasto, né? Eles deveriam ter gasto 60% de tudo aquilo via editais, e não foi gasto, nunca chegou a 20%. Entendeu? Então, assim, por isso que é um problema assim, de gestão problemática. Na minha concepção, o problema é que tipo, eles não visualizavam o edital, a forma democrática que o edital tem implementado, como uma coisa fundamental. Entendeu? A lei municipal do fundo ela não foi ainda publicizada, né? Mas aí eles não podem fazer o que quer, a questão é essa, porque tem uma lei que rege eles, né? Então, a ação do Ministério primeiro foi contra isso, especialmente contra isso, né? Ou seja, que era necessário eles terem distribuído 40 milhões e não foi distribuído. Então, assim, foi assinado pelo secretário de Cultura, né? Cada ação dessa é muito dinheiro que deve ser distribuído via editais e que, infelizmente, por exemplo, isso dá abertura para uma questão que é extremamente perigosa, que qual é, né? Primeiro que é a continuidade disso que a gente chama de clientelismo, né? Aquela coisa tipo, quem está próximo do governo estadual, quem está próximo do TEL, é que está conseguindo verba para qualquer coisa, né? E a outra coisa, assim, é que é a alocação de verbas, a alocação de recursos que eram para ações culturais, né? Para outros fins. Qual, por exemplo, no primeiro ano da implementação do fundo, já tinha dinheiro saindo, né, tipo 110 mil, não lembro qual era o valor agora, 80 mil, não lembro mais agora qual era, né, para ação de propaganda. Isso é absurdo. O fundo, ele é para desenvolvimento de ações culturais, ele não é para propaganda do governo estadual, entendeu? A propaganda era uma coisa relativa para Ipueira, carnaval, enfim, era uma propaganda muito pai, assim, enfim, né, então, tipo, a política de editais é justamente para ir de encontro a esse tipo de ação, né? Para tipo, democratizar de verdade, para as pessoas poderem, né? Para o governo ele poder julgar, né? Ideias, né? Poder julgar projetos e não pessoas, né? Pessoas, quando eu digo, quanto aquela pessoa está próxima dele, né? E tipo assim, além do que, quando você pensa em política de editais, você dá abertura também para uma possibilidade de tipo daquela curadoria ser feita por pessoas de fora, né? Pessoas que não estão conectadas com você de aqui, isentas, pessoas que não... Foi o meu, não? Ah, tá.
E aí, como por exemplo, foi agora no São João, né? De Maceió. Foi chamado vereadores externos. Então, assim, é outra coisa, né? Dá outro tom pra coisa, né? Enfim, essa coisa dos editais. A segunda, o decreto, né, que regula o fundo, ele impossibilitava qualquer repasse para empresas ou para entidades com fins lucrativos, né? E como falei, para a empresa de propaganda, ela nunca vai ser uma organização sem fins lucrativos. E foram feitos diversos repasses para empresas, né? Inclusive, a principal, aqui chamou a principal questão, né, que levou o movimento Quero Balcão a nascer, né, que foi aquele apoio dado ao filme do Jorge, né? Com a Olhar Denise, não é isso? Olhar Denise, né? Ele é uma empresa, foi. É uma empresa do Rio de Janeiro, é uma empresa mesmo, com fins lucrativos. Então, assim, foi feito um repasse de R$200 mil a uma empresa. Tipo, era uma coisa que é proibida pelo regimento, entendeu? É proibida pelo decreto que regulamenta o fundo. E a terceira coisa é que no decreto se fala também que não pode ser feito pagamento de... Eu não lembro qual é a palavra tributos, né? Qual é o nome disso? Não pode ser pago impostos com verbas do fundo, né? E a mesma coisa, foi pago, ou seja, muita grana para terceirizados com o dinheiro do fundo, entendeu? INSS. Foi pago INSS com o dinheiro do fundo, o que deveria ter sido para terceirizado da Secult. Então, é um dinheiro que deve ter saído do governo e não do fundo, né? Que o fundo ele seria justamente para sabe assim, para dar a possibilidade para dar a possibilidade de apenas ações culturais serem financiadas. Por exemplo, o Oswaldo fala que tipo qual é o grande problema? Existem vários equipamentos culturais a nível estadual que precisam ser geridos, né? Que precisam ter manutenção. E o que acontece? Acaba que grande parte do orçamento da Secult a nível estadual, né, é óbvio, ela acaba nesse processo, né, de manutenção de equipamentos, sabe assim? Então, é por isso que o fundo nasce, né? Ele nasce para desenvolver novas ações mesmo, assim, Aí a ação do Ministério Público, ela revê o quê? Devolução do dinheiro, processo dos responsáveis... É uma acusação de improbidade administrativa. Não, aí é uma negociação que o Ministério Público vai fazer com a Secult. Não sei como pode ser feito, mas assim, eu acho que de qualquer forma, não sei se o dinheiro vai ser devolvido, a gente não pode exigir esse tipo de coisa, né? A gente não pode exigir. A gente não pode exigir que o Ministério Público ele tenha um tipo de ação específica. A gente fala para ele assim, olha, a gente viu isso e quer que vocês vejam... E quer que vocês vejam de uma forma legal, né? Quer que vocês analisem legalmente isso. Porque a gente não tem a possibilidade de analisar legalmente, né? Oficialmente. E aí, enfim, esse foi o processo que o Quero Balcão encaminhou contra a Secult, né? Pronto, eu acho que assim, esse tipo de postura tem que ser mantido, né? Assim, todo ano tá olhando quanto é que foi distribuído, olhando qual a perspectiva mesmo de distribuição, né? Isso, ver quais são os planos. Para esse ano, qual é o orçamento da Secult e como é que vai ser distribuído? Vai ser pelo menos metade, 69% via editais? Se não, tá errado, gente. A gente já começa uma movimentação nesse sentido, né? Então, que não existe política pública de fiscalização, a fiscalização do Estado é feita pelo Ministério Público, né? Ele funciona, né? Funciona, se for acionado, devidamente acionado. Agora, a questão do Jaraguá, da primeira vez que ela foi tratada, ele falou agora, eu lembrei que era até que queria transformar Maceió a capital mundial da cultura. Não sei se vocês lembram desse slogan que foi lançado. Agora a questão é, pelo folder dele, vocês colocarem no Google lá, aparecem as imagens, vocês vão ver que a propaganda que era feita ainda era em cima de Maceió, uma capital somente de sol e mar.
turismo de praia mesmo, não era um turismo cultural. Então acho que a gestão naquele momento pecou muito também por conta disso. E com relação a esse projeto, esse é um projeto também muito maior. Parece que você planejava fazer uma marina ali no Jaraguá. E até o IFAM estaria envolvido nesse projeto. Um projeto enorme mesmo, que ia rolar muita coisa. Tá, quanto a encaminhamento, a gente pode pensar, né? Que, então assim, fica como? Deixa eu pensar, tem um... O que eu sugeriria a princípio é que a gente tivesse discussões setoriais não no sentido das linguagens, mas que a gente elencasse temas mesmo, e que aí cada encontro tem como se fosse preparatórios para as conferências, né? Um sobre ocupação. E sim, um sobre ocupação, outro sobre as leis, outro sobre discussões temáticas, melhor colocada, né? E que aí fosse também televisionado via pós-TV, né? Televisionado. Né? Mas então, pós-televisionado, né? E que a gente pudesse ter também, rastrear tal, quem seriam as pessoas que teriam também uma fala mais qualificada, mais construída, inclusive, assim, já, sobre algumas dessas temáticas. A gente eleger aqui quais são as nossas prioridades. Eu acho que daqui para a conferência municipal a gente teria condições de fazer, eu pensaria que três, assim. Agora, claro que a gente poderia incluir mais depois, tipo, entre a conferência municipal e a estadual poderia acontecer mais um. Mas o que a gente, pra gente fazer essas discussões, claro que não vai encerrar, não vai conseguir concluir, né, o tema num encontro só, mas que pelo menos dê o subsídio pra gente construir as propostas nas conferências, né. Eu acho que seria o principal. E assim, se é a Maceió que queremos, e acho que ter uma cara também esses encontros, né, ter um nome, né, ou uma periodicidade, né, que seja uma coisa que tenha vistas a se prolongar no tempo também, né, até uma periodicidade, naquele período, naquele dia, ou em tanto tempo, vão haver discussões, e a gente começa a construir uma cultura de discussão, de movimento, né, de diálogo, porque eu acho que a gente está falando aqui que é difícil, né, realmente, conseguir adesão para o festival, para diversas iniciativas, mas que isso é cultural, então é algo que você começa hoje pensando numa construção para daqui a um tempo mais a médio prazo, mas que pode de repente, como rastilho de pólvora, acontecer. Também pode de repente pegar, como foram as mobilizações agora. A gente está se preparando desde agora. Então, agora tem que ser mais intenso por causa da conferência, né? Mas depois ter uma periodicidade. Semanal e depois ou quinzenal ou mensal. Então a proposta... Então eu acho que dá pra fazer... Eu acho que ainda pode fazer toda terça-feira uma pós-TV nesse sentido, né, daqui pra frente. Então já sair daqui com a próxima, né? A gente poderia pensar aquelas pós-TVs que a gente tá planejando, imobiliária urbana, né? Para continuar aquele debate que também é fundamental, né? Numa data alternativa, né? E eu acho que essa data tem que ser pensada junto à frente de passe livre, né? Porque eu acho que eles são as pessoas mais empoderadas e que devem estar mais juntos nesse processo. Acho que o Marcelo Queremos pode estar colocando a plataforma, né? Colocando o apoio à coisa, né? E aí falar com o Renan, falar com o Daniel e pensar qual é o próximo passo e marcar um dia alternativo mesmo, pode ser segunda, terça, quarta, 4 dias, ou até no sábado, domingo, de repente. Mas tipo, sendo uma coisa que vai estar dentro do calendário, tanto das mobilizações da frente, né? Porque eu acho que a gente está sempre, sabe assim, meio que não conseguindo alinhar o calendário de uma maneira realmente eficaz, né? Porque a gente marca o pós-TV sobre mobilidade urbana no dia da reunião do ato. Então é complicado. Eu acho que a gente tem que... A Vanessa Lima, né? Colocou lá, se posicionou sobre isso. Achei super interessante a colocação dela, falando que a gente deveria, pelo menos, divulgar junto a reunião do MPL
e a reunião e a partir da mobilidade urbana junto, que eu acho que seria um grande avanço, mas acho que é fundir a coisa mesmo, né? Da Poste TV, nós só queremos fazer simplesmente a Poste TV da mobilidade urbana, sabe assim, para eles, entregar a coisa, sabe, entregar a tecnologia e falar, ó galera, estamos na base, entendeu? Isso. Dar o acesso e dar a comunicação mesmo do processo também, né? De difundir a pauta, de levar, de mobilizar as pessoas, né? Dar capilaridade ao processo, que eu acho que é uma coisa que a gente já tem uma experiência, né? E pronto, eu acho que o encaminhamento para mim já pode fazer dessa forma, na minha opinião. Isso, as temáticas é uma coisa que a gente tem que definir agora também, né? A primeira, principalmente. Só dando lembrete, só uma dica aí do negócio do festival que você falou, né? Porque em Recife, como falo muito aqui em Maceió, né? Em Recife é fácil você fazer um evento pago. É difícil você fazer um evento não pago lá. E aqui é o contrário, é fácil você fazer um evento não pago aqui, e difícil você fazer um evento pago aqui. Quer dizer, a galera que não tem, principalmente para os eventos alternativos, não consegue ir, não tem, né? E lá em Recife, então a realidade aqui é outra. O show do Caetano Veloso estava lotado da galera alternativa, Sem conto? Tá vendo? Todo mundo, encontrei todo mundo que não tem 10 reais pra pagar na banda aqui do colega, mas tá pagando 100. Aí é fogo. Então, assim, eu acho que esse curso Aí... é valorização mesmo. Sim, e outra coisa, vocês estão sabendo da Flimar? Vocês estão sabendo da Flimar? Agora em julho? Vai fazer alguma coisa lá? Alguma intervenção cultural lá? Pretendem levar alguma coisa para lá? De literatura De Marechal. Vai fazer? Né? Porque já que a conferência estadual foi adiada, né? Aí se fosse, se não me engano, acho que vai ser no meio do mês. Ou no dia 20 e pouco, parece, por aí. Tanto é que eu vou levar uma proposta lá vou entregar uma proposta pro Carlito, que ele pediu, leve uma proposta para mim. Vou ver se eu mando amanhã a proposta para ele. Queria ver se há propostas de temáticas. A proposta que eu coloquei aqui a partir do que a gente discutiu seriam as 3, né? Lei de incentivo à cultura, que eu acredito que seria importante ser a primeira. Tem o Conselho de Cultura, né? Conselhos de Cultura e ocupação de espaços públicos, né? Ela é uma política cultural, né, de fomento à criação de obras, de expressões culturais. Ela é a forma de injetar recurso financeiro mesmo para que elas aconteçam. As políticas ela têm diversas formas, né? Essa é a de fomento, né, de injeção de recurso. Aí tem do Conselho de Cultura, que tem a ver com controle social, né? E tem a da ocupação dos espaços, que tem a ver com o lugar da cultura na cidade, né? O lugar que é ofertado ela para que ela possa existir, né? Então, eu não sei se há outras propostas diferentes ou se mais alguma proposta. Eu acho que quando a gente for pensar nessas temáticas, a gente pode compartilhar alguns materiais específicos dessa temática. Não sei se a gente cria um grupo ou de e-mail, alguma coisa assim, para que a gente possa vir mais, mas eu acho que não dá para anexar, né? Dá? Porque, pela página dá, só por grupo. Porque é grupo, né? Então, então, ok. Porque a gente pode vir mais apropriado para o debate, para a discussão. Assim, dialogar de outra forma, para dar uma avançada mais. Agora, outra proposta é assim, se haveria pessoas que estão mais aptas a fazer uma fala inicial mesmo, pelo menos, de cada um desses temas, né? Se forem esses mesmo, né? Da Lei de Incentivo, Conselho de Cultura e Ocupação.
né? Sei que em relação ao conselho, vocês poderiam me passar isso também. Quem estava na construção da cartilha, né, do Conselho de Cultura, podem ser as pessoas a dar essa abertura. O material da cartilha, que foi uma cartilha construída pelo Marcel Queremos, poderia ser esse material para o debate do Conselho de Cultura e as pessoas que fizeram para mediar, iniciar a discussão. A lei de incentivo à cultura, as leis de incentivo à cultura, né, e a ocupação, eu não saberia dizer quem seriam as pessoas. Eu acho que a gente, assim, tem que escolher a primeira, escolher as pessoas agora, pra essa primeira, e depois a gente pensa no resto. Sabe assim? Vamos acelerar o processo e ver o que dá pra fazer agora. Isso. Eu acho que, pra mim, você falou, lei de incentivo à cultura pra agora. Então, acho que é a primeira e que a gente tem que ver quem são as pessoas, né? E agora eu tenho essa dúvida também. Não sei quem seriam as pessoas para isso. Em todas. Também. A política de editais, ela está mais próxima da de lei de incentivo, né? Faz parte. Tá, legal. Lei de incentivo à cultura e política de editais, passa o nome do processo. Nome da PostTV, né? Só que licitação já é relativo à prestação de serviço. Eu acho que é legal a gente trabalhar com editais porque tem a ver com sociedade civil, né? Tem a ver com sociedade civil, mas editais é mais para o campo cultural, né? A licitação ela estaria mais ligada a prestadores de serviço, entendeu? Eu não acho interessante a gente formar isso, porque já sabe muito bem o que é necessário, entendeu? Quem faz licitação já sabe muito bem. Quem concorre à licitação é só a empresa que já conhece o processo, né? Não, licitação é só para a empresa. O Estado não pode dialogar em valores de mais de R$8.000, né? A não ser que seja prêmio e tal, a não ser que seja prêmio para contratação, né? Então ele tem que fazer licitação, empresa para isso. Aí ele entra no edital. Não, mas você pode ser uma empresa e concorrer à licitação também. Mas é porque a licitação é para coisa grande, entendeu? Não é para coisa pequena. A licitação para o edital. Entendeu? É para licitação o que? Vai fazer a construção de novo centro cultural. Aí faz a licitação para construtoras, entendeu?